Então, fazendo o resuminho de sempre, o André Luiz e o Vicente, que eram médicos, formaram uma equipe e vieram com o chefe do Grupo Mensageiro numa excursão de aprendizado. Pararam num posto de socorro em forma de um castelo, uma construção bem grande. Tinha um barracão enorme lá de 3.000 metros de comprimento, o barracão. Bom, eu estou falando barracão, mas é um prédio, não quer dizer barracão, não. E ali tinha quase 2.000 espíritos dormindo. Foi feito todo o tratamento, o passe de sopro, e só 2 levantaram. E mesmo assim eles acharam que o trabalho foi muito proveitoso daquela noite, né? Então nós conhecemos então a história do Alfredo, que é o chefe do posto de socorro, e a Ismália, que está ali fazendo uma visita, que é bem mais elevada espiritualmente que o Alfredo. E o Alfredo contou a tramóia que um ex-chefe dele, um amigo dele de trabalho fez, e ele não questionou a Ismália, e ele foi muito injusto, por isso que a Ismália está em situação superior a ele. Aí o chefe lá do Grupo Mensageiro, terminados os trabalhos, chamou o André Luiz e o Vicente para conhecer um novo aprendizado, né? Levou eles para uma cela, um cubículo, onde tinha uma pessoa muito desequilibrada. E era esse chefe do Alfredo que fez toda a tramóia. Então o Alfredo, quando tomou ciência da coisa, foi buscar esse Paulo, trouxe ele para o posto de socorro, mas ele está muito desequilibrado. Então, não vai ter jeito. Quando que ele vai melhorar? Então, no final do capítulo 27, disse que uma das mulheres que ele também fez a tramóia já estava reencarnada e que ela se candidatou a ser a mãe dele. Então, esse Paulo, para poder se reequilibrar, vai reencarnar no útero de uma das vítimas dele, né? E hoje, então, nós vamos para o capítulo 28, porque tudo que a gente está vendo é trabalho, trabalho, trabalho. No capítulo 28, ele vai falar da vida social. Terminado o trabalho, então, já deve ser de noitinha. Vamos lá ver o que aconteceu. À noite, surpreendiam-me os sublimes aspectos do firmamento no posto do socorro. O luar safirino envolvia todas as coisas. O céu era qual infinita colcha de azul muito límpido, pontilhado de astros fulgurantes. As nuvens da tarde haviam desaparecido. Contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou: felizmente, os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores. Vamos dar uma explicadinha nisso, então. Bom, esse céu aí deve ser formidável. Safira é uma pedra preciosa de cor azul, né? Então ele diz que já à tarde já tinha vindo a noite, né? Mas o céu era azul e devia ter uma coisa formidável, que ele compara com uma joia de safira, né? E o Alfredo avisou eles que os fenômenos magnéticos que estavam acontecendo, que o Alfredo falou que não era conveniente os 2 aprendizes irem para a costa por causa desse fenômeno magnético, já tinham saído daquele círculo, mas que os aparelhos ainda registravam. Então, explicar que esses fenômenos magnéticos é provocado pelo pensamento do homem encarnado, que na crosta o pessoal está na época da Segunda Guerra Mundial. Então, muito ódio, muita incompreensão entre os humanos está provocando isso tudo, tá? Vamos lá. E começar, comentar. Ia comentar a beleza do céu ante a observação do administrador, quando a campainha retiniu suavemente. Chamavam à entrada. Alfredo e Ismália sorriram. Muito gentil, o chefe do posto asseverou: temos a visita de amigos do Campo da Paz.
e convidando-nos à recepção no baluarte avançado, acrescentou jovialmente: temos também aqui a nossa vida social. Como não? É preciso saber viver. Encantado com essa nota alegre, acompanhei os donos da casa, verificando com indizível surpresa que tínhamos sob os olhos um belo carro tirado por 2 soberbos cavalos brancos. Tratava-se de um veículo confortável e interessante, quase idêntico aos velhos carros de serviço público no tempo de Luís XV, que eu vira mais de uma vez em publicações antigas. Nele chegara a pequena família de colônia próxima que, pelas informações de Aniceto, demorava a 3 léguas do posto aproximadamente. Que legal, né? Então nós já vimos que o pessoal lá de Nosso Lar desce com carroção para ir para a Crosta para fazer os atendimentos. E esse pessoal aí no... Bom, primeiro de tudo, essa colônia próxima. 3 léguas dá 15 a 18 quilômetros, que a légua de Portugal é diferente da légua do Brasil, tá? A do Brasil dá uns 18, a de Portugal dá uns 15 quilômetros. Então, veja, nosso lar é uma cidade que está num plano espiritual bem mais elevado. Eles desceram, chegaram nesse posto de socorro. E essa colônia, então, próxima, Campos da Paz, está nesse nível, entre a crosta e Nosso Lar, está no nível mais próximo da crosta, tá? E nesse local, então, eles também não usam uma condução como a gente viu do Aerobus, por exemplo. O Alfredo mesmo falou que eles tinham um carro que poderia conduzi-los com um motorista. Mas aí a gente vê, então, que para fazer essa visita, o casal veio com uma carruagem, né? 2 cavalos, uma coisa muito bem ornamentada, né? Parecendo uma carruagem do tempo do Luís XV. Vamos lá, então, Alfredo. Alfredo apresentou-nos cavalheirascamente, com exceção de nosso orientador, que era velho amigo dos recém-chegados. Constituíam-se os visitantes do casal Bacelar e 2 filhas jovens. O chefe do grupo mostrava a idade avançada, revelando, porém, excelentes disposições. A senhora dava impressão de madureza, aparentando, contudo, maravilhosa vivacidade, assim como as 2 moças. A alegria era enorme. Não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digno, como na terra. Os gestos de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Então, isso me chamou a atenção porque a gente sempre ouviu falar que quando você desencarna, o teu espírito volta a ter uma idade de adulto, né? De uns 30 anos de idade. E aí nós estamos vendo, então, que não é bem assim. Vários trechos ele comentou de espíritos que se apresentam com a mulher, era bastante madura, o homem já mostrava uma idade avançada, e as 2 filhas, mocinhas, né? Parece que é uma filha e uma sobrinha do casal, já eram mocinhas, né? Então, não sei o porquê, não está bem explicado para mim ainda como que é isso, mas parece que os espíritos desencarnados têm uma determinada aparência de acordo com a idade, né? E a gente viu a mãe do Lísia lá, era uma senhora, e no posto de socorro tinha vários deles que apresentavam uma idade bem avançada, um corpo físico corpo físico não, corpo espiritual bem frágil, né? E outra coisa que ele destaca, então, que o pessoal não tinha fingimento, né? Até porque espírito não consegue fingir, né? Um espírito consegue sentir o que o outro espírito está sentindo. Então, aquelas coisas que a gente vê nas reuniões sociais, aquele fingimento todo, não existia aí, né? Vamos lá, voltando.
Voltando ao interior doméstico, entre grandes manifestações de júbilo familiar, observei que os recém-chegados eram amigos de muito tempo, que vinham ao encontro de Ismália. A nobre senhora pareceu-me contentíssima. Expediu recados afetuosos para algumas famílias do posto e em breves minutos o castelo recebia inúmeras pessoas que concorriam ao brilhantismo da seleta reunião. Sentindo-me assaz insignificante ao lado dos novos amigos, limitava-me a ouvir e observar. Logo, aos primeiros instantes de conversação particularizada, ouvi Aniceto perguntar ao senhor Baccelar: como corre o serviço? O velho bondoso respondeu num sorriso largo: bem, sempre bem. Apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. Dá uma paradinha. Olha aí que os encarnados que sempre complica, tá? Então, Campos da Paz é uma colônia. Essa colônia faz atendimento, provavelmente, aos encarnados, né? Bom, só para completar o ambiente, né? Eles foram na muralha recepcionar o casal que estava chegando. Voltaram para o castelo e a Ismália mandou convidar o pessoal que viesse usufruir da visita. Voltaram para o castelo, né? Então começou uma conversa e o André Luiz ficou, como de costume, só observando a conversa deles, né? E quando perguntou então para o senhor aí, o Baccelar, como que está o serviço, né? O velho bondoso respondeu: sempre bem, apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. Então, poderiam ter um melhor resultado nos trabalhos se houvesse uma melhor colaboração dos encarnados, tá? E juntou com graça. Vamos lá. É indispensável aprender a servir e passar. Nosso instrutor sorriu igualmente e observou: compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias. Não tenhamos ilusões. E percebendo que Vicente e eu poderíamos aproveitar com a palestra, Aniceto indicou o novo hóspede de Alfredo, explicando solícito: nosso amigo Baccelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos do círculo carnal. Tem longa experiência dos homens e conhece-os como ninguém. Há muito que aproveitar nas suas observações. Não tanto, meus caros, exclamou o senhor Baccelar de bom humor. Não tanto. Sou simples companheiro de vocês, cumprindo deveres por acréscimo da misericórdia divina. Não posso fazer muito em razão de minhas deficiências naturais. Não. Então vamos lá. O pessoal encarnado é problemático. E ele está dizendo, então, o nosso instrutor, que é o chefe lá do grupo mensageiro, está dizendo que o progresso humano não é uma questão de dias. Então, para o humano conseguir melhorar e facilitar o trabalho da equipe espiritual pode fazer para o encarnado, vai ser demorado. E ele explica, então, que o Baccelar é chefe de turma de assistência aos nossos irmãos do círculo carnal. Então, existe uma colônia entre nosso lar e a crosta, uma colônia perto desse posto de socorro, onde o pessoal trabalha junto aos encarnados. Mas é complicado por culpa dos encarnados, tá? Estamos certos do grande proveito da sua palavra, objetou Vicente, até então calado. Tudo o que nos disser sobre o problema de assistência constituirá para nós ensinamento precioso, disse por minha vez. O novo amigo fitou-nos com inteligência e perguntou: foram médicos no mundo? Sim, respondemos a um só tempo. O senhor Baccelar pensou alguns momentos e acentuou: sempre gostei de conversar com os amigos, recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exercem.
mas no tocante às minhas atividades, não teria muito o que dizer a médicos militantes. Pelo contrário, aduzir seus esclarecimentos enriquecerão nossas experiências. Então, olha que legal, tá? O senhor Bacelar provavelmente tinha sido médico quando encarnado. Agora ele está no plano espiritual, trabalhando numa colônia em benefício dos encarnados. E ele quis saber a profissão do Vicente e do André Luiz para poder falar com eles na mesma língua. Então, eu acredito que isso daí é um sinal de respeito, tá? Se fosse engenheiros, ele usaria uma linguagem. Se fosse, sei lá, qualquer outra profissão, então ele, sabendo que é médico, ele vai saber falar com a linguagem de acordo com, para ser mais fácil de ser compreendido. Mas ele disse que o trabalho dele não tem muito a ver com a medicina dos médicos da carne, não, tá? Então parece que o trabalho dele não é um trabalho de médico que eles fazem no plano espiritual com os encarnados. Vamos ver se ele explica melhor isso daí. O interlocutor sorriu otimista e declarou: não creia. Recorde os seus doentes comuns. Muito raramente lembram a medicina preventiva. De modo quase invariável, esperam a positivação das moléstias para buscarem um recurso precioso. Necessitam de anestésico para o socorro do bisturi. Fogem ao regime tão logo surja a primeira melhora. Confundem o método do tratamento apenas se registre o primeiro sinal de cura. Detestam a dor que restabelece o equilíbrio. Descontentam-se com a indicação de purgativos. Preferem a medicação de sabor agradável. E, sobretudo, quase sempre querem saber muito mais do que os médicos. Esta síntese aplicável a corpos doentes representa em nosso campo de serviço o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos, encarnados na Terra e com agravantes de vulto, porque em nosso setor não podemos manipular a alma, à maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Somos forçados à preparação do campo mental conveniente a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos e aguardar a obra do tempo. Nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos, dispostos a cooperar com ele em benefício do doente, o que encontramos por nossa vez são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos de prestar assistência aos que não a desejam, por viverem sob véus de profunda ignorância. Bom, agora está bem explicado, então, por que é difícil de tratar do encarnado, né? Então, ele faz uma comparação com a dificuldade que o próprio médico encarnado tem. O médico encarnado, quando vai receitar alguma coisa, o doente quer saber mais que o médico. Se ele receita um regime, a primeira melhora, o cara já sai do regime e confunde os métodos de tratamento, detestam a dor. E a dor parece que restabelece o equilíbrio. Então eu quero logo um analgésico para mim não sentir dor. Mas o eu sentir dor, a dor é sempre um sinalizador do corpo que alguma coisa está errada. Eu, por exemplo, faz 3 meses que estou com uma dor no braço por causa da herpes. Se eu tomasse analgésico, provavelmente eu não teria dor, mas eu poderia ferir esse nervo que está afetado pela herpes, porque eu não estava sentindo dor. Sem sentir dor, eu poderia prejudicar mais ainda o nervo que está ferido. Então, eu acho que a dor tem uma razão de ser, mas o encarnado detesta a dor, né? E eles querem saber mais que o médico. Então, só que aqui ele está falando que o trabalho dele, não podemos manipular a alma, a maneira do cirurgião.
Então, para eles é mais complicado ainda, porque um médico que determinou que a pessoa está com uma inflamação na amígdala, pega um bisturi, dá uma anestesia no cara e vai lá e faz a cirurgia. Mas no plano espiritual não é assim. Somos forçados à preparação do corpo, do campo mental. Então, para o médico espiritual atuar sobre um encarnado doente, eles têm que agir na preparação do campo mental do encarnado, do próprio encarnado restabelecer a cura da doença dele, tá? Semeando pensamentos novos. No campo, entre os encarnados, os familiares até colaboram com o médico, dão conselhos para o doente, mas aqui no campo espiritual eles têm uma dificuldade, porque quando eles vão dar o atendimento à pessoa doente encarnado, tem uma legião de elementos adversos à nossa atividade. Então são espíritos obsessores que querem ver a pessoa mal por vingança, ou até por maldade mesmo, e fica difícil para o médico espiritual trazer esse novo pensamento para esse doente. Por quê? Porque não tem colaboração nem do encarnado e nem do equipe espiritual que rodeia esse encarnado, tá? Então tem que prestar assistência aos que não desejam, por viverem sobre véus de profunda ignorância. Então o encarnado doente, ele nem imagina que tem um plano espiritual, ignorância pura. Então ele nem pensa em orar, nem pensa em pedir ajuda, facilitando o trabalho do pessoal da colônia, pode trazer para eles, tá? Tem razão, murmurei. Ouvindo comparações tão lógicas, entretanto, vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo prontos a colaborar na tarefa. O senhor Bacelar teve uma expressão fisionômica muito significativa e revelou: nem sempre. A cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. Poucos fogem ao estalão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata. Nessas condições, não percebem que a mente lhes fica como aposento escuro, atulhado de elementos inúteis. A força de viciar em raciocínios confundem igualmente a visão. Enxergam tormentas onde há paisagens celestes, montanhas de pedra onde o caminho é gloriosa elevação. De pequenos enganos a pequenos enganos, formam o continente das grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-os mais fortemente para a exigência animal, e chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Então o André Luiz quis puxar o saco dos médicos, né? Então o André Luiz, que era um médico encarnado, vivia no meio dos médicos, falou: mas tem bastante gente disposto a colaborar, né? Aí o cara falou que não é sempre, não. A maioria dos que se formam em medicina, ele está procurando remuneração, está pensando mais em dinheiro, tá? Então são poucos os que vão para o planeta, vão para a reencarnação com a vocação para a medicina, com a vocação de ajudar os próximos doentes, e chega aqui eles fracassam. Por quê? Porque a criação, a sociedade, o médico tem que ganhar bem, tem que ter status, então enxerga um tormento onde há paisagem celeste. Então, atender aqueles pobres, aqueles miseráveis, aquela gente que mora numa situação, para ele aquilo ali é uma tormenta, tá? Ele quer ter um belo do escritório bem montado, centro da cidade, ganhar muito dinheiro, ser reconhecido na sociedade. Então, aquele trabalho junto aos mais necessitados, para eles aquilo é uma tormenta, tá?
montanha de pedra, onde o caminho é glorioso de elevação. Então, ir lá, naquela favela, atender aqueles favelados necessitados, aquilo é um caminho de uma montanha de pedra, muito difícil de escalar, mas ali estaria a gloriosa elevação desse médico, porque ele reencarnou com uma vocação para ajudar o próximo, tá? E então ele conclui essa parágrafo dizendo: raros voltam ao dever sagrado para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Então, a maioria dos que reencarnam com a vocação para o atendimento dos doentes, dos necessitados, raros deles voltam para o plano espiritual bem-sucedido, tá? Nosso interlocutor fez uma pausa e retornou. E o desculpismo? Nesse terreno de assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres por fugir ao testemunho da verdade divina nas tarefas que lhes são próprias. Os mordomos das responsabilidades alegam excesso de deveres. Os servidores da obediência afirmam ausência de ensejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado. Os que receberam a bênção da pobreza de recursos monetários aconselham-se com a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Os casados reclamam quanto à família. Os solteiros queixam-se da ausência dela. Dizem os doentes que não podem comentar os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. Então, o desculpismo a gente conhece, né? Quantas pessoas que, quando chamado para ajudar alguém, sempre tem uma boa desculpa, tá? Então, vários pretextos são inventados para fugir do testemunho da verdade divina. Vieram aqui uma vocação, as tarefas seriam de assistência, mas tem sempre uma boa desculpa, tá? Então, um excesso de dever, outro afirma ausência de oportunidade, outro tem dinheiro, mas ele tem que cuidar do dinheiro dele, ele não pode. Outro veio com a bênção da pobreza de recursos monetários. Então, ter dinheiro é uma complicação. E vir numa situação de pobreza parece que é uma bênção, pelo que ele está falando aqui, né? Mas ele alega: não, eu não tenho dinheiro, como é que eu posso ajudar? E acaba se revoltando. Os moços declaram que ele é muito moço, ele tem que cuidar da vida dele, tem que estudar, tem que trabalhar, não pode ajudar ninguém. Os idosos: não, eu já não posso, eu já estou muito velho. Os casados reclamam que a família exige muito. Os solteiros se queixam porque eu não tenho nem família. Então, desculpismo, né? Vamos lá, o senhor Bacelar parecia disposto a prosseguir. Mas as duas jovens foram buscá-lo a ele e Aniceto em nome de Alfredo, a fim de providenciar solução de problema íntimo que lhes dizia respeito. Então, encerramos o capítulo 28, tá? O Bacelar parece que tinha mais coisa para contar, mas a filha e a sobrinha vieram chamar, porque o Alfredo mandou chamar o Bacelar e o Aniceto. Parece que o pessoal tinha alguma coisa em particular para resolver e deve ser alguma coisa importante nos trabalhos do posto de assistência, né? Já que o senhor Bacelar veio da colônia, o Aniceto veio do grupo Mensageiros, então o Alfredo, chefe do posto de socorro, foram ter uma conversa entre os três ali para resolver algum problema, então. Encerramos o 28. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria falar uma coisa. Dá a impressão que a vida aqui é um paraíso. Aqui na Terra dá a impressão que é um paraíso, né? Em comparação com a gente está estudando Mas você tem razão.
Você tem razão que ela é um paraíso para quem não é revoltado, tá, Nelson? Então você vê que até o pobre é uma bênção ser pobre. Aquele que não tem aquela ambição, que não tem aquele egoísmo, a vida aqui é um paraíso, sim. É um lugar de aprendizado, tá? É uma oportunidade muito boa para espírito desequilibrado que nem nós vir fazer um aprendizado. A vida encarnada era para ser maravilhosa. Não é porque normalmente o chaga da humanidade, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é o nosso egoísmo, né? Então a gente quer além daquilo que a gente não precisa. A gente quer coisas materiais, a gente quer um monte de coisa que vai atrapalhar a nossa missão, nós somos espíritos e estamos aqui temporariamente em aprendizado para voltar à vida original, que é a vida de espírito. Mas veja bem, na pobreza, né? Por exemplo, na pobreza, dá a impressão que é um castigo, né? O egoísta é. O egoísta é. Agora eu conheço muita gente pobre que vive humildemente e tem uma alegria de viver muito boa, tá? Não tem revolta, não. E eu vejo gente que ganha um bom salário e é muito revoltado, tá? Porque acha que é muito pobre. Porque hoje, né, Barana, a vida está mais difícil, né? Hoje... É relativo, tá, Nelson? É relativo. Depende do grau da tua ambição, depende do grau do teu egoísmo. Para mim, por exemplo, ela é muito boa. Eu tenho muito mais do que eu preciso. Eu chego até a pôr algum dinheiro no banco, na poupança. Para mim está formidável, tá? Eu digo assim, né? Porque hoje, você veja bem, e paga IPTU, e paga a força subiu, a água subiu, entende? Então... Que bênção, né? Que bênção ter uma casa porque você paga o IPTU. Você tem uma casa. Que bênção você paga água, você tem água encanada, é só abrir a torneira. Olha quantas bênçãos você tem e você está reclamando. Não, mas você tem que ter o dinheiro para pagar. E você tem. Senão você já tinha vendido a casa, senão você estava morando numa casa que não tem água encanada. E provavelmente você era feliz também, tá? Se não for revoltado. Por isso que eu falei do paraíso, né? Por isso que eu falei do paraíso, né? Dá a impressão que a Terra é um paraíso mesmo. E para quem está aprendendo, tá? Então a dificuldade vem de acordo com o aprendizado que você tem que adquirir, tá? Então, tem um carro na garagem, tem uma TV 60 polegadas, não sei o quê, é internet, é Face. Olha quanta bênção, né? E tem amizades, tá? Eu acho que a bênção maior é a amizade. E ninguém dá importância para a amizade, não, tá? Hoje em dia, a pessoa que você pensa que é teu amigo encontra com você na rua e baixa a cabeça para não ter que olhar no rosto, tá? Nossa Senhora! Uma bênção muito maior da amizade, tá? Eu, quando vou, por exemplo, no supermercado, eu converso com os caixas. Não é só passar mercadoria lá para eles. Eu converso. Os repositores de alimentos, por exemplo, os repositores, eu converso com eles também. Entendeu? E é até bom, porque dá a impressão que o cara fica até mais alegre. Entendeu? Não fica naquela rotina. Então, precisamos, sim. Isso é vida social, né? No nosso grupo, nós somos privilegiados, nós estamos conhecendo a doutrina dos espíritos, tá? Infelizmente, as pessoas não têm esse conhecimento, tá? Se tivessem, teria menos revolta, teria menos egoísmo e o aprendizado seria muito melhor. E o pessoal da colônia lá do Bacelar poderia atender o pessoal com muito mais facilidade, tá? Eles não conseguem atender por causa do egoísmo nosso, tá? Da revolta nossa. No capítulo 29, então, vai falar de notícias interessantes. Vamos lá. A sobrinha e a filha do Bacelar vieram chamar o Bacelar foi lá com a Aniceto e com o Alfredo, e elas ficaram conversando com o André Luiz e com o Vicente, então. Vamos ver como é que foi. Em vista de apresentação mais íntima de Aniceto, que deixara as jovens em nossa companhia,
entramos a conversar animadamente com Cecília e Aldonina. A primeira tinha sido filha dos Bacelar, quando na crosta. A segunda era uma sobrinha do chefe da família, que aguardava a volta da mãezinha para a organização de um lar na cidade próxima. Ambas demonstravam magnífico desenvolvimento mental, robusta inteligência e notável capacidade de expressão. E, enquanto os nossos maiores se conservavam afastados, cogitando o assunto privado, Vicente e eu ouvíamos as jovens, encantados com sua nobreza e vivacidade. Olha que legal isso daí. A moça desencarnou, mas ela não tinha familiares lá. Então ela foi viver com o tio, o Bacelar, aguardando a volta da mãezinha. Quer dizer que a mãe dela ainda está encarnada. E quando a mãe desencarnar, já está previsto de elas organizarem um lar na cidade próxima. Então, aí vai falar das moças, né? Que enquanto os chefão lá estão no assunto privado, as moças começaram uma conversa e o André Luiz e o Vicente estão encantados, porque a nobreza e a vivacidade das moças. Vamos lá, verificava. E o quadro era idêntico à paisagem social da Terra, apenas diferindo quanto aos sentimentos reais. Não havia qualquer nota de falsa apresentação. Em tudo, a alegria pura, a simplicidade fiel, a sinceridade sem mácula. No desenvolvimento espontâneo da palestra, falou Cecília com graça. Estou trabalhando há muito para alcançar um prêmio de visita a nosso lar. Minhas superioras prometeram-me semelhante satisfação para o ano próximo. Olha que legal isso daí. Então, não havia qualquer falsidade. Como nós vimos, o espírito consegue perceber se o outro está fingindo ou não. Então, alegria, simplicidade, sinceridade sem mácula, tá? Mas o mais interessante aqui é a Cecília. Ela falou que ela está trabalhando há muito, ela está se esforçando muito para alcançar um prêmio. O prêmio dela, lá na colônia onde ela vive, seria uma visita ao nosso lar. E o André Luiz e o Vicente são de nosso lar. Então, eles ficaram surpresos, tá? E as superiores prometem semelhante satisfação para o ano que vem ainda. Então, nós vamos ter que trabalhar mais ainda até o outro ano para poder ter esse prêmio de ir visitar o nosso lar. E sorrindo, rematou expressivamente. Entretanto, para consegui-lo, tenho de atender a umas tantas obrigações importantes. Pois que, perguntou Vicente admirado, é preciso tanto? Sem dúvida, tornou a jovem bem-humorada. O meu amigo talvez não esteja convencido quanto ao brilho de sua atual posição. Viver em nosso lar é uma grande bênção. Acaso não o terá compreendido ainda? Sorrimos todos e, reafirmando o conceito, Cecília continuou. Segundo os instrutores que nos visitam em Campo da Paz, os seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. O ensejo educativo neles é imenso. E chego a crer que, para avaliarem a extensão da benesse que Jesus lhes concedeu, seria necessário viverem alguns anos em nossa colônia, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais imperioso, mais exigente. Olha, o espírita tem mania de falar assim, quando eu morrer, eu quero ir para o nosso lar. Ok, você quer? Eu também quero. Mas e aí, você tem condições? Então, nós estamos vendo aí que viver em nosso lar é um privilégio de poucos, tá? Essas moças aí, pelo que a gente está vendo, elas são trabalhadoras, elas estão trabalhando nesse campo da paz aí, e se elas forem muito bem no trabalho delas, elas vão ter um prêmio de conseguir visitar nosso lar. E a gente acha que a gente, quando eu morrer, eu quero ir para nosso lar. Ótimo, fica querendo aí, tá? Mas faz alguma coisa. Dá uma de André Luiz, faz 6.000 consultas grátis, faz alguma coisa para ter merecimento, tá? Só querer não vai adiantar não, tá? Então, viver em nosso lar, ela fala,
é uma benesse que Jesus concedeu. Então, viverem alguns anos em nossa colônia para poder ter o mérito, tá? Onde o trabalho ativo de vigilante e assistência é mais imperioso e mais exigente. Então, na colônia onde ela vive, o trabalho de vigilância e assistência é muito mais exigente, tá? Vamos lá, em nosso lar, porém... Objetei, teremos igualmente grande número de sofredores. A regeneração é uma colmeia de milhares. A interlocutora, todavia, revelando profunda acuidade nas observações, considerou. Você diz muito bem quando se refere à colmeia, significando possibilidades de trabalho. Creio que os sofredores que atingem o seu núcleo já se encontram a caminho de excelentes realizações. Naturalmente que os irmãos desequilibrados que por lá existem já se torturaram pelo vagaroso despertar da consciência. Já sentem remorsos e arrependimentos indicativos de renovação. São sofredores que melhoram progressivamente porque o ambiente da cidade é de elevação positiva, onde a maioria vive com a bondade. A maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Nosso lar, portanto, mesmo para os que choram, possui soberanas vantagens espirituais. Olha que legal. Isso daí explica quando Jesus, nas bem-aventuranças, ele fala que bem-aventurado aqueles que sofrem, né? Então, aqueles que são aflitos, né? Então, tem dois tipos de sofrimento. Tem o sofrimento do revoltado, que ainda não está pronto para ir para nosso lar, não. Nós vimos o tal do Paulo lá, ele está trancado numa cela, está completamente dementado. Nós vimos aqueles quase 2.000 espíritos dormindo e não tem consciência de nada. Mas agora, quem está em nosso lar, eles são sofredores, sim, mas eles já atingiram um caminho de excelentes realizações. Eles já têm consciência do que eles estão muito desequilibrados e eles já sofrem por causa disso. Eles estão aflitos. Então, é um sofrimento diferente, tá? Se torturam pela vagarosidade do despertar da consciência deles. Então, eles sentem remorsos, sentem arrependimentos. Isso tudo já indica que eles estão aptos a se melhorarem, tá? Então, aquele que eu fiz barbaridades e tenho remorso, ele está mais apto do que aquele que não cheira nem fede, tá? Eu não faço mal para ninguém. E o que você faz de bem? Cada um na sua. Eu cuido da minha vida. Então, aquele que fez o mal e está arrependido, está melhor do que o outro que falou. Cada um na sua. Eu cuido da minha vida, tá? Então, formidável essa parte aí, tá? Para a gente entender, então, o que acontece. Vamos lá. Impressionado com o que ouvia, lembrei. Eu mesmo trabalhei algum tempo em cooperação nas câmaras retificadoras. Já ouvi diversas referências a essa instituição, exclamou Cecília, senhora do assunto. Mas, baseando-me nos informes de mentores amigos, continuo a manter minha opinião. E como se já conhecesse nossos processos de serviço, asseverou sorridente. Vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em Campo da Paz conhecemos muitos espíritos obsessores. Lá poderá existir muita gente que ainda chora, mas em nosso meio há muita gente que se revolta. É mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado. Nas câmaras a que se refere, vocês retificam erros que já apareceram, dores que já se manifestaram. Mas aqui, meu amigo, somos compelidos a lutar com irmãos ignorantes e perversos, que se sentem absolutamente certos nas fantasias perigosas que esposaram e vemo-nos obrigados a atender doentes que não acreditam na própria enfermidade. Olha aí que explicação legal, né? Então o André Luiz falou assim, mas eu trabalhei lá na Câmara de Retificação. Vocês lembram que é aquele lugar onde chegaram aqueles espíritos naquelas condições, aqueles vomitados, aquela coisa toda, e eram muitos sofredores ali. Ela falou, realmente, mas é diferente, porque os que estão sofrendo lá,
como a gente explicou agora há pouco, eles já têm consciência que eles estão com uma dificuldade a ser superada. Enquanto que no campo da paz é um lugar de espíritos obsessores. No nosso meio, há muita gente que se revolta. Então, é fácil remediar o que geme. Muito mais fácil do que atender o revoltado. Lutar com irmãos ignorantes e perversos que se sentem absolutamente certos nas fantasias que adquiriram. Então, o obsediado, o obsessor, o ignorante, ele é perverso, mas ele não sente que ele está doente. Então, daí a dificuldade de trabalhar com esse pessoal, muito maior do que aqueles que vão para o nosso lar. Vocês viram que André Luiz só foi recolhido quando ele reconheceu que estava precisando de ajuda. Então, ele queria se melhorar. Então, ele era muito sofredor quando foi socorrido no hospital, mas ele estava pedindo para melhorar. Enquanto que aqui, nessa colônia aí, o pessoal não aceita que está precisando de ajuda ainda não. Vamos lá. Começava a entender a lógica daquela argumentação e, reconhecendo a impossibilidade de qualquer contradita, a jovem continuou segura de si. Aliás, é natural que assim seja. Estamos a pouca distância dos homens, nossos irmãos na carne, e sabemos que na crosta a situação não é diferente. Quantos materialistas se fantasiam por lá de filósofos? Quantos demônios com capas de santos? Quanta má-fé a fingir generosidade e boas intenções? A influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável. Que legal. Então, ela está falando que a colônia dela está muito próximo da crosta. E ela sofre uma influência muito grande dos homens encarnados. Aí ela vai falar dos materialistas que por lá se fantasiam de filósofo. A gente liga a televisão e vê um filósofo materialista defender o aborto, defender o divórcio e defender um monte de coisa que a gente fala, cadê o cristianismo? Cadê a compreensão dos mapas reencarnatórios? Esse pessoal que a gente está dando palpite, tem mais é que isso, tem mais que aquilo, a gente não sabe qual foi o planejamento reencarnatório daquela pessoa. Como é que um materialista desse se mete a dar palpite na vida dos outros, tá? Então, demônio com capa de santo. Então, o cara adquiriu um diploma de filósofo, de psicólogo, de não sei o quê, pega um microfone e vai fazer um programa e a gente vê tantos conselhos muito idiotas por aí, tá? Principalmente hoje em dia tá muito na moda esse negócio do empoderamento daqui, o empoderamento de lá, e muita barbaridade está sendo falada por gente materialista que nunca pegou um livro espírita para ler o que nós estamos lendo, tá? Que a coisa não é bem assim como eles estão falando, não, tá? Então ela está falando, para eles, no plano espiritual próximo da Terra, é muito difícil trabalhar por causa da influência da humanidade encarnada. Vamos lá. Vicente, que ouvia atencioso, obtemperou. Deduzo de tudo isso manifestações sacrificiais muito grandes, mas o trabalho em campo da paz deve ser altamente meritório. Incontestavelmente, respondeu a jovem, a história da fundação é interessante. Alguns benfeitores reconhecidos a Jesus resolveram organizar em nome dele uma colônia em plena região inferior que funcionasse como intuito de socorro imediato aos que são surpreendidos na crosta com a morte física, em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. O projeto mereceu a bênção do Senhor e o núcleo se criou, há mais de 2 séculos. Nem todos os espíritos envolvidos, no entanto, estimam o serviço nesse órgão de assistência constante. A maioria dos missionários vitoriosos, ao se ausentarem da terra, necessitam refazer energias por direito natural do trabalhador fiel, e os mentores de nobre posição hierárquica têm seus programas de serviços que não devem quebrar, em obediência aos desígnios do Senhor. Desse modo, nosso serviço é ativo, mas nossas aquisições são lentas e devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem
na própria colônia, em benefício geral. Ganha-se excelente compensação. Temos direito a grandes valores intercessórios. Mas por isso mesmo, nossas responsabilidades não são pequenas. Conhecendo a utilidade dos que servem em nossa colônia, não passamos nunca sem instrutores abnegados que procedem da zona superior, alentando-nos o bom ânimo. O que pedimos com fundamentação legítima nunca é negado. E se tarda o recurso, beneméritos orientadores de nossas atividades prestam explicações que nos libertam de qualquer angústia na espera. Por isso, nosso grupo está sempre coeso e muitos preferem adiar certas realizações sublimes para permanecer ao lado de companheiros antigos, aos quais se unem com desvelado amor. Então o Vicente falou assim, mas o trabalho é árduo, é complicado, mas vocês devem ter uma grande compensação nesse trabalho, né? Então ela fala que realmente, com certeza, né? E ela conta um pouco da história, que alguns benfeitores reconhecidos a Jesus resolveram organizar em nome dele essa colônia, em plena região inferior. Então aqueles que não são surpreendidos na crosta com a morte física, em estado de ignorância ou culpas dolorosas, têm essa colônia como um núcleo que se criou para atendimento deles, tá? E essa colônia existe há 2 séculos. Então não é uma coisa que sempre existiu, é uma coisa praticamente nova, tá? 200 anos só que existe essa colônia. A maioria dos que são missionários e vitoriosos, quando se ausentaram da terra, necessitavam refazer energias para se tornarem os trabalhadores fiéis. Nossas aquisições são lentas e devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem na própria colônia. Então, a formação de trabalhadores é feita nessa própria colônia, tá? Então, espíritos como a mãe de André Luiz já vão para colônias Nosso Lar ou mundos superiores. Quem fica aí são espíritos mais ignorantes. Então, é um bom local para a formação de novos trabalhadores, né? Não passamos nunca sem instrutores abnegados, mas eles recebem, então, ajuda de instrutores abnegados, que vêm da zona superior para dar um bom ânimo, para dar um incentivo para eles, né? E interessante aqui nesse final, tem muitos que se formaram trabalhadores, mas eles preferem adiar certas realizações sublimes para permanecer ao lado de companheiros antigos. Então eles pegam tanto gosto por esse trabalho de ajuda que eles até adiam um trabalho de maior responsabilidade no plano superior por causa do gosto que eles pegaram por esse trabalho, tá? Vamos lá, o esclarecimento da jovem. Incantável. Naquelas poucas palavras estava todo um resumo de lições sobre o sacrifício e o merecimento, o compromisso fraterno e a solidariedade compensadora. A sua família sempre viveu lá? Perguntei com interesse. A jovem sorriu e explicou. Meu pai, há mais de 50 anos, foi socorrido pelos benfeitores de Campo da Paz. E restabelecida a saúde espiritual, fixou-se na colônia com razoável impulso de amizade e gratidão. Mais tarde, minha mãe reuniu-se a ele, e faz precisamente 20 anos, Aldonina e eu fomos atraídas amorosamente por ambos, a fim de continuarmos ali no santuário familiar. Desse modo, trabalhamos ao lado deles desde a primeira hora. Olha que legal a gente ler esse livro, né? Então a gente acha que ou é Nosso Lar, ou é trevas, é sofrimento, é uma coisa muito terrível, né? Então nós estamos vendo aí uma outra possibilidade. O Bacelar, quando desencarnou, ele foi atendido em Campo da Paz. E ele, em Campo da Paz, assim que ele se restabeleceu, a saúde espiritual dele, ele se fixou na colônia. Então é uma outra possibilidade. Parece que ele conseguiu, com os trabalhos dele, uma vez restabelecida a saúde espiritual, ele conseguiu uma casa. E quando a mulher dele desencarnou,
ele então já tinha um lugar para recepcionar a mulher dele. E no fim, quando veio a filha e quando veio a sobrinha, ele tinha então um lar para recebê-las. Vamos encerrar então. E tem muitos programas para o futuro, indaguei. Cecília fez um gesto que lhe caracterizava o coração de moça sonhadora e redarguida. Tenho muitos projetos e problemas a resolver, mas estou aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra. Então, olha outra aí, é a Cecília, né? A Cecília, ela está trabalhando, mas a intenção dela não é ir para nosso lar. Ela quer ir para nosso lar fazer uma visita, ter conhecimento, ter aprendizado. O projeto dela é se estabelecer aí em Campos da Paz mesmo, onde ela já trabalha. Então, tem alguém que provavelmente é um amor dela e que ainda está encarnado. E ela está esperando esse cara desencarnar para poder constituir uma nova família nesse Campo da Paz. Hoje nós esticamos o assunto demais, hein, meu? Já são 21 horas. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, eu não. Eu já... César não quer comentar nada? Eu acho que o que foi lido aqui já explica muito do que a gente apronta aqui na Terra e depois dá problema para eles lá, né? É como minha mãe costuma falar, nós damos muito problema para eles. Nós criamos problemas demais para eles. Então, a gente que costuma ler o Evangelho sempre, a gente sempre ouve falar muito do egoísmo, né? E o que o egoísmo causa? O egoísmo causa a revolta. Então, a ignorância, a revolta, mas tudo para mim dá errado, nada para mim dá certo. Eu estou pondo numa posição que até para o pessoal mais elevado querer me ajudar não consegue, porque eu peguei minha sintonia, tirei do AM e joguei ela no FM, ou vice-versa. Então, complicou, tá? Então, se a gente fosse mais humilde, né? Se a gente tivesse lido esse livro com mais atenção, há mais tempo, a gente tivesse raciocinado melhor, a gente vê que essas dificuldades todas que o Nelson estava comentando aí, mas está difícil hoje em dia. Ótimo que está difícil, nós estamos aprendendo com a dificuldade, tá? Nós não estamos aqui para gozar a vida, eu vim aqui para ser feliz. Isso são esses filósofos ignorantes materialistas que ficam pregando. A vida é uma só, a vida é muito curta, você tem que ser feliz, você tem que saber qual foi o teu plano reencarnatório. Você não sabe o que foi programado para você. Então, você ser humilde e pedir uma compreensão em oração, não vai aparecer um espiritão na tua frente, um anjão cheio de asa e falar para você tudo que você tem que fazer. Não vai acontecer isso. Mas pela inspiração, você vai perceber alguma coisa e você vai acordar na manhã seguinte mais animado, tá? Com certeza. E eu achei interessante também essa outra possibilidade aí, tá? Eu não preciso sair daqui lá para nosso lar. Tem colônias num plano intermediário. Eu, por exemplo, sou muito fã do Dr. Inácio, que era o médico psiquiatra lá em Uberaba. Ele, quando desencarnou, ele lá em Uberaba, ele era o diretor, o chefe do hospício lá em Uberaba, né? E ele já fazia reuniões mediúnicas dentro do hospício para atender os louquinhos que viviam lá em Uberaba. E ele desencarnado, ele não foi para nosso lar. Ele montou um hospital, chama Hospital dos Médiuns, que fica num plano intermediário também, perto da Crossra, tá? Então lá ele é o chefe de um hospital, que tem as celas, que tem tudo isso que a gente está vendo aqui nesse posto de socorro do Alfredo Toma Conta. E lá ele atende o quê? Médiuns fracassados, pessoas que vieram com mediunidade, tanto espíritas como católicos, protestantes, que têm a mediunidade, fracassaram pelo materialismo, pelo egoísmo, e existe então um hospital dos médiuns num plano
Aquela Oi? história, para, né? A pessoa que fala que quer ir para o nosso lar, porque conhecimento ou atitude humilde, caridosa, e, e não tenha isso, pelo menos um pouco disso, jamais, entendeu? Fala da boca para fora, porque não vai ter essa oportunidade de ir para lá se não ter um pouco de humildade, caridade e também um pouco de conhecimento, de saber trabalhar em favor dos outros como Jesus nos pede, né? Então, falar em Jesus, você lembra que Jesus falou que os ladrões e as prostitutas iriam ao reino do céu mais rápido do que os chefão das igrejas dos judeus lá? Por quê? Por causa disso. O chefão da igreja do judeu é cheio de si, enquanto que o ladrão e a prostituta, ele pode ter um remorso. E aí ele está sofrendo muito por remorso, aí ele pode ir para o nosso lar, entendeu? Porque o que você está falando de merecimento, de abnegação, aí já é a mãe do André Luiz. Ela já passou o nosso lar, que nosso lar ainda é umbral. Então ela já atravessou do umbral para mundo superior. Então o nosso objetivo, não sei quando, não sei daqui quantas vidas, não interessa, vou fazer uma coisa de cada vez. Mas é ser além de umbral, além de nosso lar, é mundo superior, tá? Mas por enquanto, uma vagazinha de trabalho aí no plano imediato acima da cruz já está muito bom, tá? Até eu ter o merecimento de ser atendido em nosso lar e um dia, próximas várias vidas, eu ter o direito de ir ao mundo superior, tá? Sempre sabendo que quanto mais elevado é o espírito, mais ele trabalha, maior a sua responsabilidade, tá? Sentar na nuvem, tocar harpa, ou adorar a Deus, esqueça, tá? É isso aí. Vamos encerrar então? Vamos, que nós esticamos muito hoje. Vamos lá. Mas foi legal, o capítulo foi muito bom. Beleza. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.